Bem-vindos ao podcast Breaking My Limits. Hoje trago-vos aqui a Rita Ribeiro, nutricionista, para falarmos um bocadinho sobre emagrecer. Espero que gostem. Como é que estás, Rita? Tudo bem, obrigado. E tu, Francisco? Tudo ótimo também. A Rita é uma das pessoas que nós mais seguimos no Instagram. Tem conteúdo super fixe. Gosta de Dragon Ball também, portanto, vale sempre a pena seguir a Rita. Mas eu gostava que Verdade. te introduzisse aqui um bocadinho para explicar aqui aos ouvintes quem é que tu és, o que é que tu fazes e depois deixar a conhecer um bocadinho mais sobre ti. Uhum. Então, eu sou a Rita. O meu percurso na nutrição foi assim um bocadinho atípico. A minha primeira licenciatura foi em 2010, ainda antes da existência da Ordem dos Nutricionistas. Tirei um curso que estava relacionado com nutrição, mas depois não foi reconhecido pela Ordem. E então, basicamente, aquilo como tinha uma componente mais de controle e segurança alimentar, decidi enveredar aí por essa área, onde tirei mestrado, mas depois percebi que não era bem isso que eu queria. Então, mais tarde, depois em 2015, formei-me mesmo em Ciências da Nutrição e desde então que estou a exercer como nutricionista em contexto privado, clínicas, etc. E mais agora, acompanhamentos online, não é? Com a pandemia, que tem corrido bem. Temos que nos adaptar, não é? E pronto, e cá estou. Tu especializas-te muito em pessoas que procurem emagrecer, certo? Sim, sim, os casos com que eu lido mais é com casos de emagrecimento, e tento sempre associar, descomplicar um bocadinho, não é? Como já percebeste também pelas infografias e tudo, tento sempre que haja ali uma certa, um, além do descomplicar, a forma como se leva a informação, seja assim de uma forma mais descontraída e mais descomplicada. É exatamente isto que queríamos tentar aqui trazer ao pessoal. Se calhar vamos saltar já então aqui para a parte principal. No meio das tuas consultas e tudo mais, quais é que são os principais erros que vês do pessoal que está a procurar emagrecer? Então, aqui esta questão do emagrecimento, não é? Acho que é sempre essencial definirmos aqui algumas coisas, sem entrar aqui em grandes questões aqui técnicas, mas quando nós estamos a tentar emagrecer, um, a primeira premissa, por assim dizer, aquilo que tem que estar a acontecer é o tal balanço energético negativo, não é? Que também tanto falas na tua página e que tem que acontecer para que ocorra um processo de emagrecimento, não é? As calorias que nós estamos a consumir têm que estar abaixo daquelas que nós gastamos. Esta tem que ser a premissa essencial. E depois há outras condicionantes, a meu ver, que também que são essenciais, nomeadamente a questão da proteína, e aqui pode ser um dos principais erros logo que se consegue enumerar, porque é muito importante que numa dieta de restrição energética consigamos elevar aqui, ter um bom aporte proteico, não só pela questão da saciedade, não é? Mas também para preservarmos aqui a massa muscular. Então termos aqui uma boa ingestão, mínimo de 1,6 gramas por quilo, que até pode ir até acima de 2, consoante os casos, mas é importante e às vezes também é um bocadinho, há quem consuma mais, mas depois às vezes também há quem negligencia um bocadinho o consumo e então é importante também aí a questão da proteína. Ou seja, esse é um dos erros, é não haver essa ingestão adequada. E outro pode ser logo aí na questão do balanço energético, não é? Começarem logo com um déficit demasiado agressivo, que também pode ser um bocadinho contraproducente, não é? Porque há muito aquela coisa de quanto mais melhor, e às vezes depois também pode não resultar muito bem. Claro que a pessoa vai perder peso, não é? Mas é preciso perceber até que ponto, porque depois também há outros efeitos secundários que vêm, não só fadiga, não é? Irritabilidade, fome constante, não é? Aquelas dietas mesmo muito restritivas em termos de calorias, mas depois também há uma maior suscetibilidade na perda da tal massa muscular, por isso também não é muito interessante irmos por aí. Depois acho que também outro grande problema que também começa logo aí no início é não ter um plano. Acho que não ter as coisas planeadas é planear para falhar, assim, nesse caso. Acho que é importante haver sempre uma boa gestão de expectativas também aí, porque acho que é essencial e é uma coisa que eu tento sempre trabalhar com os meus pacientes, porque por mais que nós, claro que todos gostaríamos que a perda de peso fosse um bocadinho mais rápida, mas também já sabemos de estudos que são feitos que o que é mais sustentável e que garante maiores resultados também é que esta perda seja feita de forma gradual, não é? e sustentável. E então tento sempre trabalhar isso também muito bem, essa gestão das expectativas e que a pessoa não vai perder 5 quilos numa semana para não ficar frustrada e achar que alguma coisa está a correr mal,
Acho que é essencial também trabalhar isso e depois não só todo o outro planeamento, não é? Planeamento de refeições, planeamento de fins de semana, seja o que for. Acho que aí planear também é sempre importante, porque depois no fundo também é isso, essa gestão das expectativas que vai acabar por ditar um bocadinho o sucesso da abordagem, porque é muitas vezes aí que muita gente desiste, não é? Porque depois temos dois caminhos, ou desistimos ou então mantemos-nos consistentes e focamos no processo e confiamos. Claro que isto é uma coisa que eu digo sempre, paciência e consistência, não é? Que é sempre a base, que parece que é aquela conversa que não é muito sexy, mas que é verdade, porque se isso não acontecer, também não vamos ter bons resultados. Depois acho que outro grande erro também é haver um grande foco só na balança, naquele número da balança. Portanto, isto eu sei que não é tão ligado aqui a questões alimentares, mas mais comportamentais que também estão aqui ligadas, porque focarmos só no peso da balança também pode ser um bocadinho frustrante, não é? Por isso é que eu também gosto muito de pôr os meus pacientes a pesarem-se todos os dias, não só pela questão de termos aqui uma maior precisão, não é? Depois na avaliação do peso, fazendo a média semanal, mas claro que não é para todos os casos, mas para as pessoas, para elas próprias perceberem que o peso oscila bastante e que é normal, e que é um processo fisiológico, né, que nós não conseguimos controlar. Então não vale a pena também estressarmos com isso, e existem tantas outras métricas, né, também que podemos avaliar, seja por prints, seja por fotos, seja pela forma como a roupa nos assenta, se temos uma melhor performance no treino, há tanta coisa que podemos, né, ir buscar para avaliar, e acho que aí também é importante, porque se formos só a ver pelas pesagens, podemos ficar um bocadinho frustrados e acho que é importante também essa parte. Depois, acho que também há muito aquela ideia de que lá porque é saudável pode-se comer à vontade. Acho que isso também é um grande erro. Ainda no outro dia estava o meu pai a regar o seu belo bacalhau com azeite e eu disse, então mas porquê estás a pôr tanta quantidade? É azeite, não faz mal. E há muito esta ideia, não é a questão de fazer mal, é a questão de que estes alimentos, lá porque são mais saudáveis, se pode comer assim à descrição. E apesar de serem, não quer dizer, já sabemos que aqui tudo também tem, é uma questão de quantidade, não é? Temos que ter atenção às quantidades que estamos a consumir, principalmente alimentos que têm uma maior proveniência de fonte de gordura, não é? E há muito esta ideia de que lá porque é saudável que se pode comer à vontade e não é assim. Há tanta coisa, eu acho que isto podia ser outro tema do podcast só, mas acho que também compensar um bocadinho com o treino, por exemplo, compensar o treino não, compensar a alimentação, lá porque treino agora, então agora já que estou a treinar, e às vezes é só uma caminhada, já que estou a treinar, então agora vou espetar aqui com meia pizza ou uma pizza só porque estou a treinar, compensar um bocadinho com as calorias que achamos que gastamos no treino, que não são assim tantas, não é? Claro que é sempre bom treinar e aumentamos o gasto calórico, mas não compensar demasiado depois, não é, com a alimentação. Pronto, acho que é muito por aí, e depois também não termos aqui, não existir assim uma grande, uma escolha inteligente em algum tipo de alimentos, por exemplo, conseguirmos privilegiar alimentos que tenham menos calorias por gramagem, né, que jogarmos um bocadinho com a densidade nutricional, preferirmos esse tipo de alimentos que nos conseguem dar assim um grande volume alimentar por poucas calorias, vamos ter mais saciedade, por isso é tudo bom. E acho que essencialmente são assim esses erros que eu costumo identificar mais. E tu? Eu ia concordar plenamente contigo. Aliás, até ia dizer que a questão do pessoal comer a seguir ao ginásio. Eu, por acaso, trabalho num ginásio onde o acesso para tu chegares à sala de exercício e aos balneários tens que passar pelo café. Tem sempre mil e uma cenas bué da boas à porta. Todos os dias eu ouço alguém no café dizer: vou comer isto, vou treinar a seguir. Que é o típico. Aquela desculpa, não é? Exato, utilizar o treino ou como punição ou como desculpa. Qualquer um dos dois acho que não é um bom mindset. Isso acaba por nos levar aqui para um segundo tópico, que era, ok, já identificámos o que é que o pessoal costuma errar frequentemente. É claro que depois cada caso é um caso e as pessoas vão ter mais tendências para ir para um lado. Mas o que é que, de uma forma geral, quais é que são dicas práticas que tu achas essenciais para uma pessoa implementar a dieta de emagrecimento? A abordagem para emagrecimento. Aquilo que eu vou dizer em primeiro lugar, se calhar não é o que muita gente gostaria de ouvir, mas eu considero bastante importante, que é a parte da quantificação alimentar e
e de toda a contabilização calórica. Não é que seja essencial que seja feito para que haja um emagrecimento, não é? Já sabemos isso, basta que ocorra a tal restrição energética, balanço energético negativo. Mas se a pessoa não tem noção de quantidades, não é, nem de calorias associadas, acho que torna o processo um bocadinho mais complicado. Claro que a partir do momento que a pessoa vai a uma consulta de nutrição, nós nutricionistas, quando prescrevemos o plano, já adaptamos as quantidades nesse sentido e a partir dessa pessoa segue, vai estar a cumprir, não é, de acordo com o seu objetivo. Mas a questão é, se eu coloco lá, ok, 100 gramas de arroz ao almoço, mas a pessoa não faz ideia nem tem noção do que é que são 100 gramas de arroz, apesar de eu também costumo colocar a quantidade em medida caseira e em gramas. Mas a minha colher vai ser sempre diferente da tua, a minha vai sempre cheia. E é muito subjetivo depois também estar aí por aí. E então acho que é muito importante, pelo menos num primeiro momento, claro que não é preciso ser para sempre, a não ser que as pessoas gostem. Eu gosto, por exemplo, não me faz confusão nenhuma pesar a comida. E acho que também é um processo que é rápido, não tem que se complicar muitas coisas. Tem-se ali a balança ao lado, pesa-se e está feito. Conseguimos ser muito mais precisos, porque nós também já sabemos que somos muito maus, não é? A estimar o nosso consumo calórico. E achamos sempre que comemos, não, eu como só uma colherinha de arroz, e afinal se calhar já estão lá 4 ou 6. Pronto, por isso acho que é importante logo começar por aqui, e eu tento sempre transmitir isto também para que seja visto como aquilo que é, uma ferramenta, não é para a pessoa ser mais um fator de stress, não é, tenho que pesar a comida, tenho que contabilizar, é uma ferramenta para a pessoa treinar o olhómetro, não é? Porque aquela coisa do comer intuitivo é muito bonita, mas normalmente quem já tem também mais habilidade nessa skill é porque teve um background também já de contabilização calórica, de quantificação alimentar, por isso acho que é essencial, primeiro, ver essa parte. Depois, o que eu costumo também, lá está a questão da proteína, todas as refeições que tenham sempre algum alimento de fonte de proteína, e também é meio caminho andado, principalmente para quem não quer fazer contabilização calórica. Outra grande estratégia também é que todas as refeições sejam feitas à mesa, sem distrações, porque nós também já sabemos que quando comemos a ver televisão ou telemóvel, né, se estamos distraídos também temos tendência a exagerar no consumo. Mais especificamente em refeições principais, também há coisas que eu costumo sempre indicar, que é começar as refeições sempre com sopa. Faz toda a diferença iniciar as refeições com sopa, não é? Além de todos os inúmeros benefícios dos hortícolas que nós temos para a saúde, temos a questão da fibra, não é? E então vai-nos dar aqui uma saciedade logo, quando chegarmos aqui o apetite, depois quando vamos para o prato de refeição já não temos tanto apetite. Acompanhar a refeição também sempre com legumes ou com salada, não é? Aquela regra do prato saudável, ter sempre alimentado com legumes, é completamente diferente de comer só arroz e carne, do que não incluir sopa, não incluir os legumes à refeição. Daí acho que também é essencial existir. Depois, em termos de controle de porções, também pode ser inteligente utilizar pratos mais pequenos, por exemplo, porque mesmo que seja prato cheio, não é? Quem tenha mais dificuldade, que goste de repetir refeições, controlar ali um bocadinho com o tamanho dos pratos também pode ser bom. Nesse sentido também de controle de porções, evitar levar os tachos para a mesa, comer do pacote, que isso aí também é como a questão dos frutos secos. Se nós levamos o pacote connosco, vamos comer o pacote inteiro facilmente, ou de bolachas, ou seja o que for. Por isso mais vale sempre tirar aquela porção e estar. Depois também a questão da quantidade de azeite ou de outra gordura de adição, de tempero ou de confecção, que também é muito importante, lá está. Nós temos sempre também uma tendênciazinha a exagerar no azeite, principalmente quando estamos a fazer comidas de forno, é tudo regado em azeite. E então também costumo alertar sempre para essa questão, preferir até mesmo aquelas opções que já existem de azeite em spray, 2 borrifadelas, também já serão suficiente para dar sabor e para fazer o trabalho de não agarrar, ou até mesmo utilizar frigideiras antiaderentes, que também já poupa bastante. E depois também reduzir um bocadinho a questão dos alimentos mais hiperpalatáveis, não é? Também são mais facilmente, temos tendência a exagerar no seu consumo. Ninguém come só uma bolacha, ninguém come só uma batata frita, por exemplo, e privilegiar alimentos que tenham uma densidade nutricional maior, como eu estava a dizer há pouco, conseguimos obter um maior volume, menos calorias e temos mais saciedade, mas é importante também limitar a disponibilidade desses alimentos mais palatáveis, porque se eu vou ter um pacote de Oreos na despensa a pensar, fica ali para quando me apetecer, vai-me apetecer sempre,
Por isso, né, disponibilidade influencia sempre o consumo. Por isso que eu costumo dizer é, quando apetece, compra-se e come-se. Agora ter ali à espera que vai apetecer sempre. Por isso acho que aí também é uma escolha inteligente, principalmente se eu sei que é um alimento que é mais trigger para mim, não é? Faz todo o sentido, pronto, não tenho, quando me apetecer eu compro e pronto. E basicamente é isso, e manter-se ativo, acho que é muito importante também esta componente aqui, mesmo que não seja logo a parte de um treino, não é? Que nem toda a gente, ou por vontade, seja por vontade própria ou por possibilidade de começar logo a treinar, mas fazer alguma atividade física que goste, nem que seja iniciar umas caminhadas, que também já vai ter aqui uma boa componente aqui para o gasto calórico, não é? O tal NEAT, a atividade espontânea, que também faz parte de uma das vias que nós gastamos calorias, por isso acho que esses aí são alguns dos essenciais. E também talvez relativamente às refeições, estabelecer um padrão regular de refeições. Ou seja, não é que seja a regra que para emagrecer tenha que se comer X refeições, não é? Nós sabemos que o importante é ao fim do dia estarmos no tal balanço energético negativo, mas parece que é interessante em termos também de controle de apetite e de consumo alimentar, nós termos um padrão regular de refeições ao longo do dia. Ou seja, não é um dia fazermos 2, outro dia fazermos 6, outro dia fazermos 3. Se eu gosto de fazer sempre 4 refeições, fazer sempre 4 refeições. Normalmente é assim, mais estas dicas assim que eu costumo dar nesta questão de emagrecimento. Quando te levantaste a questão da sopa, fez-me lembrar, tipo, a maioria das alunas que eu tenho que já são mães, ou homens que estão casados, querem emagrecer, digo sempre, pá, para quem não quer trabalhar, ou o que for, ok, vamos comer como um adulto. E as mulheres vão sempre buscar a sopa antes da refeição. Eu reforço sempre, acho ótima ideia. E acabam sempre por dizer a mesma coisa. Depois de comer sopa, realmente percebo o que é que tu dizes, comer como um adulto. É verdade. Faz toda a Parece, diferença. parece que ficas super bem saciado e mesmo para coisas, por exemplo, este Natal eu disse a toda a gente, pá, estás a fazer uma restrição calórica, antes de ires comer megas entradas e tudo o que for, come uma sopa. Depois vê lá se te apetece Exatamente. comer assim. Também costumo dizer isso. E mesmo para quem não tenha assim tanta prática, sopa é super fácil, é super rápido, mas já existem legumes cortados, já existem sopas pré-feitas que até já têm uma melhoria ali na composição, por isso não há desculpas para não comer sopa, eu acho. Acho que é dos melhores alimentos que nós temos, é a mesma sopa. Hidrata também, acho que sim, acho que é para incluir todas as refeições, se nós tivermos refeições principais, se tivermos essa possibilidade. Aqui uma data de estratégias que, atenção, são brutais. Eu aprovo tudo, aprovo tudo e acho que foste boa prática a tocar nos pontinhos. Mas há aqui uma problemática que, pelo menos no ginásio onde eu trabalho, surge várias vezes, que são pessoas que comem fora, por exemplo, diariamente, nunca sabem para onde é que vão, porque pá, estão ali numa zona empresarial, hoje os colegas querem ir a Uhum, um sushi, querem ir às carnes. Para claro. esse tipo de pessoal, como é que tu abordarias? Um, para já acho que é sempre importante, lá está, pensar de antemão onde é que eu quero ir comer, quais são as minhas possibilidades, não é? Porque existem várias cadeias, não é? De restaurantes, a depender dos sítios. É claro que depois vai sempre limitar se vamos com mais pessoas, não é? O sítio onde se vai. Mas já ter uma ideia, não é? Ter algumas coisas. O que estavas a dizer é muito interessante. Pedir uma sopa de entrada, por exemplo, também acaba por ser, apesar de não sabermos como é que é feita, mas acaba sempre por ser uma boa estratégia, pedir a sopa de entrada, porque às vezes chegamos aos restaurantes, se não for assim mais em contexto de shopping, temos sempre aquelas entradas, não é? Os queijinhos e as tostinhas com manteiga e com patê, e é muito fácil depois exagerarmos logo aí. Mas escolher assim talvez de antemão onde é que se vai, ver as possibilidades. Há sítios que se consegue fazer já escolhas bastante equilibradas, por exemplo, o H3, nós podemos, por exemplo, ter o arroz com a carne, com a salada, até mesmo aquelas cadeias das sandes e das saladas e das massas. Claro que há coisas que se podem controlar, a adição de molhos, a adição de croutons e de frutos secos, às vezes em saladas e massas costuma haver muito essa adição. Mas essencialmente é isso, é tentar controlar por aí. Depois, podemos sempre controlar as tais calorias
líquidas também, não é? Se calhar não preciso estar a beber um refrigerante ou bebidas alcoólicas, posso sempre optar por água, eventualmente um refrigerante zero, uma água com gás, que também é uma das estratégias que eu às vezes até indico para quem gosta muito de refrigerantes. Claro que não é a mesma coisa, mas quem gostar ali daquele picozinho do gás, beber água com gás também pode ser uma boa opção, por exemplo, e também ajuda a dar um bocadinho mais de saciedade. Depois, depende um bocadinho, porque lá está, quando nós comemos muitas vezes fora, às vezes torna-se complicado controlar. Para já, os métodos de confecção são completamente diferentes, não é? Normalmente os restaurantes tentam sempre que a comida seja mais palatável, não é? Mais gordura, mais sal, e então logo aí acaba, e até mesmo o próprio tamanho das porções, muitas vezes acaba por ser mais exagerado, por isso aí também há que controlar. Mas acho que essencialmente é por aí, e a manter os básicos que já se sabe. Não é porque eu vou comer fora que tenho que deixar de comer os legumes a acompanhar a refeição, ou salada. Normalmente eu até digo sempre, se for assim um prato que seja para servir, começar logo a servir pelos legumes, que é para encher logo ali o prato, e depois deixar o resto para a carne, para o arroz ou para a massa. E às vezes também indica um bocadinho a pessoa fazer escolhas naquele dia, por exemplo. Se eu sei que tem ali uma refeição, que tem entradas, que tem bebidas alcoólicas, que tem batatas fritas, que tem sobremesa, se calhar não preciso de comer aquilo tudo, se calhar posso escolher o que é que me apetece mais naquele dia, por exemplo. Hoje apetece mais beber um copo de vinho, então se calhar não vou às entradas, vou-me controlar aqui com a sobremesa, e no outro dia troco. Se calhar hoje apetece mais uma sobremesa, não vou exagerar aqui tanto na bebida alcoólica ou nas entradas, por exemplo. Fazer assim algum tipo de escolhas. Simples. Não sei Sim, se tu reparaste, estavas a tocar na cena das porções e eu no outro dia estava a ouvir, não sei se conheces o Eric Helms, sim. estava a falar num podcast uma cena muito. Se tu fores ver a maioria das reviews do que são aqueles restaurantes de 5 estrelas gourmet, sempre que tu vês uma review de uma estrela, é sempre alguém a queixar-se que a porção é pequena. Exatamente. Nós já Leva estamos à procura mesmo de uma porção grande, não é? Estamos a pagar ainda por cima. comer é para comer. Claro, exatamente. Não, mas Mas, brincando, queria voltar aqui ao tópico da contagem de calorias. Falaste que uhum, realmente eu sou da tua opinião. Super simples de se fazer. Balança ali ao lado. Ou o que for. Demoras exato. 1 minuto por refeição a pesar. Sim. Mas há muita gente que ainda é super resistente a isso. Tipo, de certeza que também encontras essa resistência. Ah, Sim, eu agora vou andar sim. a contar calorias e não sei o quê. O que é que tu costumas fazer para simplificar esse processo? Ou pelo menos para parecer menos difícil? Uhum. Para já é logo aí essa questão de tentar explicar ao máximo à pessoa que isto são tudo ferramentas para nos ajudar e que têm que ser encaradas como tal. Não é para ser mais um fator de stress, mas nós, como estamos em restrição energética, já por si aumenta o foco na comida, não é? Então eu tento sempre minimizar ao máximo, mas claro que depois vou tendo o feedback da pessoa, se não está a correr bem, ok, vai-se por outro lado, mas tento sempre transmitir que é importante que a pessoa tenha essa noção de calorias e de quantidades associadas, para que ela perceba, que depois mais facilmente consegue fazê-lo através do olhómetro, não é? Mas esse olhómetro é preciso ser treinado. Normalmente o que é que eu costumo indicar? Para já tudo conta, não é? Não é porque não está registado que não conta. Às vezes nós temos tendência, porque depois, claro que aquilo que é reportado pode não corresponder à realidade por uma questão de esquecimento, porque nós às vezes passamos na cozinha e tiramos alguma coisa, ou eu, por exemplo, sempre estou a barrar manteiga de amendoim no pão, é uma colher para o pão e a outra para eu comer. E às vezes não contabilizo, e não é porque eu não contabilizo, é que ela não conta. Pronto, às vezes também é importante. Mas por exemplo, há coisas que não são precisas de provar, saladas, legumes, a sopa também. Normalmente eu só indico que me façam para eu saber que eles estão a ser consumidos e em que quantidade. Mas não vou pôr ninguém a pesar folhas de alface. Outro ponto importante é fazermos aqui a distinção do cozinhado, mas que também tento descomplicar ao máximo, porque o mais importante é que a pessoa seja consistente, quer na forma como pesa, na forma como registra, não é? Que esteja coerente, se pesa cru, registar cru e vice-versa. O cru pode ser mais preciso, não é? Antes de passar ali pelo processo de confecção,
mas que fica ao critério da pessoa. Há pessoas que gostam de fazer preparação de marmitas e então dá mais jeito pesar logo tudo em cru. Há pessoas que preferem pesar em cozinhado, não tem problema, desde que sejam consistentes nesse controle. Essencialmente é por aí. Depois, por exemplo, a quantidade de gordura de adição também é importante contabilizar, porque às vezes lá está, esquecemos como é que cozinhamos aquela carne, como é que temperamos aquela salada. Às vezes achamos que não tem assim tanto impacto, mas acaba por ter todo o impacto. E essencialmente é mais por aí, mas é muito numa onda descomplicada, porque funciona mais como um diário alimentar, até mesmo para a própria pessoa ter noção daquilo que está a comer. Aliás, eu tenho pessoas que só me fazem o registro em diário e não numa aplicação, por exemplo, porque também é fácil, porque acho que dá mais autonomia à pessoa e tudo, até mesmo quando quer consumir alimentos que não estão no plano alimentar, porque há muito essa dúvida. O que é que eu faço se quiser consumir alguma coisa fora do plano? Uma das formas de ajustar é mesmo essa, se a pessoa tiver acesso a uma aplicação, pode perfeitamente controlar o dia por aí, porque o plano alimentar é o esqueleto, não quer dizer que a pessoa não possa consumir nada que não esteja lá, mas é muito por aí. É mais só para a pessoa também ter essa noção do que é que consome, das quantidades e das calorias associadas, e que se calhar vai perceber, às vezes aquela questão do, como estou um pouco e não emagreço, se calhar, não é bem assim. Isso é das mais típicas, é o como estou Sim, pouco e não emagreço, mas na verdade como imenso. Ou então é o típico rapaz que diz que come tudo e não engorda, mas na verdade não sim, come nada e está claro. sempre a mexer. É verdade. Normalmente quem tem pouco apetite, não é? Quem tem dificuldade em aumentar de peso, acha sempre que já come imenso. É sempre. Eu acho que conseguimos abordar praticamente. Não sei se gostávamos de abordar mais algo. Não, acho que talvez aqui não tanto relacionado com a parte da nutrição, mas também do treino. Acho que ainda há muito aquele receio de treinar musculação, não é? De treinar com pesos, e acho que toda a gente devia fazê-lo, se tiver, claro, condições para tal e possibilidades para. Porque para já acho que há muito aquela ideia de que treinar com pesos vou ficar grande, não é? Pronto, isso não acontece. Era bom que assim fosse, não é? Mas até mesmo por todas as questões de saúde, não é? E quando eu estou-me a referir ao treino com pesos, mas lá está, qualquer atividade física para começar, porque isto às vezes ao início parece que é muita coisa, e eu tento sempre também que a primeira consulta dar logo toda esta informação, mas também tenho noção de dizer à pessoa que isto parece que é muita coisa, mas é para fazer aos poucos, não quer dizer que tenha que ser tudo mudado de uma vez ou tudo implementado de uma vez. Mas particularmente com o treino de força acho que é essencial, lá está, para a preservação da massa muscular, não é? Porque nós já sabemos que, estando num ambiente de restrição energética, já estamos aqui num ambiente mais catabólico, então depois também conseguimos contrabalançar um bocadinho isso com o estímulo do treino, e também mais facilmente conseguimos a tal recomposição corporal, né, que tu também falavas com o João Viegas no podcast de hipertrofia, que também está super interessante. Em determinadas condições que o conseguimos fazer, também aumentar também déficit calórico. Por isso acho que são tudo bons motivos para, para, para se iniciar um treino de pesos, e pela questão da saúde e da massa muscular que nós temos tendência a perder com a idade, não é? Isso também é muito importante também a pensarmos nisso, não só como motivo estético, mas também como motivo de saúde, acho que é essencial. Essa questão de perder a massa muscular com a idade já está mesmo muito, muito. É basicamente por resultado de nós ficarmos cada vez mais sedentários. Pensares, a partir do momento em que Exatamente, entra no mundo do trabalho, o dia passa a ser sentado. Quando passamos para a reforma, ainda pior. De repente, é tem verdade. treinos. Mas mesmo Uhum. um idoso com 70 anos está mais do que em perfeitas condições de ganhar massa muscular, e tens muitos casos, quer dizer, não são muitos comparativamente à quantidade de idosos que tens, mas todos aqueles que se mantêm ativos são pessoas que tipo chegam aos 80 anos, correm, jogam futebol com os netos ou bisnetos, porque se Exatamente, mantêm ativos. E geralmente é também isso, tem outra tem cena fixa, é que quem se tende a manter ativo também tende a manter uma alimentação o minimamente peso. equilibrada. Ele vem tipo Uhum. snowball effect. Exatamente, gerir melhor o peso, claro, temos que preparar agora a velhice de início, mas sim, acho que sim, concordo plenamente. Mesmo a questão das caminhadas, eu pelo menos faço isto sempre que estou numa fase de perda de peso.
sempre que tenho Uhum. fome, naquelas alturas fora do normal, que sei que é claramente de apetite, a minha solução é sempre vou caminhar. Enquanto eu estiver a Certo. caminhar, não estou a comer, estou a ser minimamente ativo. Exatamente. Pelas sempre àquele snowball. Sim. Acho que são sempre Claro. Eu coisas. acho que, Força, força. desculpa, ia só dizer, acho que aí o NIT é essencial, essas as caminhadas, aqui pode ser uma ferramenta muito interessante também para a gestão do controle de peso, e também para evitar um bocadinho, que é o que eu faço, fazer cardio. Não é? Se fores, tiveres assim, não sei se estou a dizer alguma coisa errada, mas se tiveres assim, por exemplo, fizeres 8, 10 mil passos por dia, não é? Já estás ali com um bom, um bom nível de atividade física, e escuso de ir fazer ali um cardiozinho que não gosto. O cardio, se tu gostas, é que a maioria das pessoas não gosta de fazer. Então temos sempre de tentar Exato, arranjar outra solução. exato. Mas sim, no geral, claro que as pessoas sejam mais ativas, sim. Questões de saúde e de emagrecimento. Está tudo interligado. Feito, Rita. Eu adorei este podcast. Acho que nossos, nossos ouvintes vão adorar, porque isto em princípio vai sair pouquíssimo tempo depois dos ginásios reabrirem, depois da Páscoa, quando a gente quer emagrecer. Portanto, Exato. queria só pedir que dissesses onde é que o pessoal te pode encontrar. Se alguém quiser procurar ajuda tua, qual é que é a melhor forma de te contactarem? Uhum. Aqui aqui, não, desculpa. O Instagram, agora estava aqui nas redes Eu vou meter sociais, aí em internet. cima o Instagram, vai ser mais fácil. Sim, sim, através do Instagram é a forma mais fácil de mandar mensagem, simplesmente, e conseguem marcar comigo facilmente por aí. É a forma mais fácil de encontrar. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Tem aqui uma panóplia de dicas para emagrecimento. Esta foi a Rita Ribeiro. Sigam-na no Instagram, tem os melhores memes a nível da nutrição. Tem ótimo conteúdo, pá, é super fácil de consumirem, portanto, sigam-na, vai valer a pena. E se estiverem à procura de um nutricionista, tem aqui uma grande recomendação. Muito obrigado, Rita. Espero que tenhas Obrigado, gostado. Francisco. Gostei muito, obrigado pelo convite.